Prezado amigo leitor ou prezada amiga leitora, a introdução dos vídeos da cela 10 são todas iguais. Portanto, caso já tenha assistido, pule 3 minutos e 20 segundos. Boa leitura e ou boa audição. Você já se imaginou preso inocentemente? Você imagina que prisões injustas só ocorrem em favelas? Não. Em setembro de 2019, o narrador dessa série de vídeos foi vítima do poder político e econômico do estado de Goiás e enviado para um presídio onde ficou por 59 dias. Sem analisar a competência constitucional e as normas relativas ao imposto territorial rural e muito menos atentar sobre a inviolabilidade do sistema tributário federal, o Ministério Público e o Judiciário acataram a tese absurda de prisão preventiva, por tempo indeterminado, para salvaguardar os milionários fazendeiros contra supostos bandidos perigosos. A celeridade das decisões foi impressionante. O relatório policial foi assinado pelo delegado em 29 de agosto. No mesmo dia 29, o promotor ofereceu denúncia, e 2 dias úteis depois, o juiz determinou a prisão. O governo estadual mobilizou mais de 20 agentes de, pelo menos 3 forças policiais, para prender 2 velhos fiscais, como se fossem hackers poderosos ou chefes de uma perigosa organização criminosa que extorquia fazendeiros e dilapidava os cofres municipais. O delegado de polícia responsável pela operação e o advogado da organização sindical que pediu a prisão deram entrevista em rádio e TV comemorando o feito como heróis. Apesar da distância de 200 quilômetros, a TV Anhanguera, afiliada da Globo, desde as 7 horas, acompanhou espetacularmente a operação. Tudo isso por causa de uma rixa política entre o governador e o prefeito. O maior objetivo político era pegar o prefeito. As pressões psicológicas nos interrogatórios, por uma delação premiada, contra o mesmo foram cruéis. Também, devido ao poderio econômico e político dos milionários fazendeiros que se articularam para livrarem-se das altas multas aplicadas pela Receita Federal por sonegação do ITR, cuja cobrança por lei é de responsabilidade do município, e principalmente porque o acusado descobriu uma indústria de laudos técnicos vendidos aos fazendeiros desnecessariamente, e pior, muitos, falsificados. Ou seja, quem extorquia fazendeiros, com laudos falsos e desnecessários, e dilapidava o tesouro municipal sonegando imposto, conseguiu se safar, acusando, criminalmente na maior covardia, 2 inocentes pais de família. Mesmo com seus sigilos quebrados, a Polícia Civil e o Ministério Público não encontraram nenhuma prova que incriminasse os fiscais, e o inquérito foi encerrado sem processo. Os laudos falsos e desnecessários que estavam em poder dos fiscais presos foram recolhidos pela polícia. Com a prisão dos 2 fiscais, a operação fiscal foi interrompida e o pequeno município de Nova Crixás de Goiás deixou de arrecadar mais de 7 milhões de reais que constituía na parte destinada ao município. Neste vídeo, e nos próximos, o narrador vai contar como foram seus dias na cadeia. 14 presos em uma cela construída para comportar 9. Onde cada dia que nascia iniciava-se uma nova vida, como vivem os animais pedrados da savana africana. A segunda noite se passou, a terceira também e a quarta se começava. Hoje só faltam 87 dias e amanhã, quando amanhecer, faltarão 86, pensei ao deitar, meio que comemorando. Motivado pelo calor dispus o colchão no pátio, ao ar livre. Em vez de contar carneirinhos fui contar estrelinhas. Coloquei-me no lugar das pessoas que ficam anos seguidos presas a um telescópio tentando encontrar uma nova estrela, ainda não catalogada. Muita paciência. Dormi. Acordei com sintomas de resfriado. Fiquei temeroso. Já pensou se me ocorresse febre? Neste momento, acendeu-me a maravilhosa luz da dúvida. A luz que favorece o exercício fecundo da inteligência. A força motriz que gira o processo de evolução da raça humana, e não raro, também se manifesta em alguns indivíduos tidos como irracionais. E se eu passasse mal à noite? A cela era muito isolada. Será que escutariam meus gritos? E se eu não conseguisse gritar? À noite ouvia animadas conversas, contagiantes gargalhadas, provenientes de lados diferentes da cadeia, até um ruidoso jogo de truco. Sem contar o agradável som de, pelo menos, 3 televisores. E os jogos do Flamengo? Como assistiria? Alguns questionamentos começaram a incomodar minha mente. Qual seria melhor? Passar 86 dias sozinho,
solitário e tranquilo nesta cela ou sofrer me adaptando para conviver com pessoas de diversas índoles. Deixar uma cela enorme a meu dispor para dividir um cubículo com, sabe lá quantas pessoas. Ter uma televisão para assistir. Café preto para tomar. Será que judiariam de mim? Me lembrei do mito da caverna atribuído a Sócrates por Platão. Pessoas que nunca tiveram vontade de sair de uma caverna, onde nasceram, por duvidarem da existência de outra vida. Bom, de qualquer forma essa decisão não depende de mim. Pensei. Ainda na parte da manhã, enquanto fazia uma pequena corrida no pátio, bateram no portão e uma pessoa mencionou a palavra mágica, procedimento. Virei imediatamente para a parede e fiquei imóvel com as mãos para trás. Duas vozes começaram a trocar ideias sobre o local. Procuravam uma forma de aumentar a capacidade do presídio e levantando algumas hipóteses de utilizar minha cela. Uma delas seria transformá-la em ala feminina. Quando ouvi isso, uma leve brisa de bom humor surgiu no meu pensamento. Seria ótimo se colocassem as mulheres aqui comigo. Mas coitadas! O calor das telhas daqui é infernal. Depois de alguns minutos, uma das vozes me foi dirigida. Sinomar, vou tirar você daqui e colocá-lo numa cela convencional. Você aceita? Me virei para o grupo, que era composto de 3 pessoas. Quem falava aparentava ser o chefe do local e ao lado dele, de paletó, devia ser o promotor, o mesmo que vira no dia da prisão. Sem pensar nas vantagens e desvantagens, respondi de bate-pronto. Tudo bem. Quero sim. Outra tempestade mental me levou a dirigir a palavra ao promotor perguntando-lhe: Doutor promotor, quantos dias vou ficar aqui sem ser julgado? Desculpe, mas não converso com o acusado fora do processo. Respondeu e voltou para a conversa com o companheiro. 6 meses, comentou olhando para mim, depois de uns angustiantes 5 minutos. Embebido de perplexidade com a estimativa, muito maior que minha meta pessoal de 3 meses, comecei a me fazer de vítima e ressaltando minha inocência, mas fui interrompido pelo chefe do presídio. Sinomar, você não pode dirigir a palavra a outras pessoas sem autorização. Você acabou de quebrar uma regra disciplinar. Mas o promotor voltou a falar. Talvez se você colaborar com o processo, esse tempo diminuirá. Respondi, elevando a voz entusiasmado. Claro! Pode contar com minha colaboração. Mande seu advogado falar comigo, concluiu. Mandaram-me virar para a parede, conversaram mais um pouco e se foram. Passado aproximadamente meia hora, ouço novamente a palavra procedimento. Diante da algazarra não suportei a curiosidade e comecei a olhar de lado. Entraram 10 homens algemados. Acabei me virando totalmente sem autorização e pude vê-los se dirigindo até o portão e as algemas sendo retiradas pela fenda, um por um. A afeição e sinergia com o grupo foi imediata. Minha carência afetiva e a curiosidade deles a meu respeito criou um clima de muito entusiasmo e felicidade. A cela que eles habitavam não contava com pátio e eram levados para minha cela para o banho de sol, lavar roupas, fazer barba e cortar cabelo. Como em todo o grupo humano, há variados tipos de personalidades. Alguns extremamente tímidos, outros de mal com a vida e outros expansivos. Nesse grupo havia uns 3 mais calados e o restante muito falantes e brincalhões. Um desses já começou dizendo: Vou apresentar os crimes e os apelidos de cada um de nós. Depois você fala o seu, comentou um deles. Quando chegou minha vez e falei sobre minha acusação e concluí dizendo que era inocente, eles riram demais. Riram muito, mas muito mesmo. Quase 5 minutos de gargalhadas, inclusive dos tímidos. Todo mundo que chega na cadeia se diz inocente. Aliás, aqui tem alguns que continuam se achando inocentes. Esses 2 ladrõezinhos aqui se dizem inocente. Aquele assassino ali também. Logo você confessará seus crimes com detalhes, concluiu emitindo uma sonora gargalhada. Nem me importei com as brincadeiras e risadas a respeito da minha inocência. O ambiente estava tão alegre que não me permitiria baixar o astral. Enquanto revezavam no lavatório higienizando suas roupas, a maioria conversavam entre si e a maior parte rindo de mim. Almoçamos juntos rindo de alguma piada a respeito da comida ou de alguém comendo, como por exemplo de um comilão que colhia resto de comida para completar sua refeição. Em toda a minha vida,
acontece uma certa incoerência entre minha aparência e minha personalidade. Uma incompatibilidade entre ambas. Minha aparência, quase sempre, causa uma péssima primeira impressão. Sinto que me falta carisma. Contrariamente, a personalidade é engraçada. Muitas vezes nem quero fazer as pessoas rirem e elas me acham muito engraçado. Era o que ocorria no momento. Qualquer coisa que eu falava se tornava engraçado. Constatei que todos os ladrões que estavam ali tinham sido presos por furtar ou roubar pequenos valores. Então comecei a prestar-lhes uma consultoria tipo Sebrae. Ensinei-lhes que, já que queriam ser empreendedores do crime, teriam que fazer um estudo de viabilidade do negócio. Quando se inicia um negócio, temos que avaliar o custo-benefício antes de empreender. A possibilidade de ganho tem que ser muito superior ao risco de perder. Ressaltei. As perguntas são: se eu for pego, quanto vou gastar com advogado, quantos anos vou ficar preso e quanto vou perder enquanto estiver preso. Se não compensar, larga a mão, mude de negócio. Concluí. Minha palestra gerou muitas risadas. Mesmo os que estavam afastados lavando roupa ou concentrados em outras atividades ou conversas, foram interpelados para ouvir a reprise do meu ensinamento. Logo o ambiente transformou-se num campo de risadas. Bateram no portão e anunciaram o fim do banho de sol. Começou o procedimento para algemar todos e depois a saída. O mais falante deles, com a concordância tácita da maioria, me convidou para ir morar com eles. Sugeriu para pedir para ser transferido para a cela 11. Fizeram até um marketing sobre o que eu encontraria lá. Conforme fiquei sabendo, meu colega estava com esse grupo, todavia não se fez presente porque o preso, antes dos 10 dias, não tem direito a nenhuma regalia, nem banho de sol. Aquele grupo foi embora, mas me deixou com a alma mais leve. Sentia que um sorriso tímido e permanente havia se desenhado nos meus lábios. Percebi que meus problemas, pelo menos na forma que vivo e espero viver, são muito pequenos perto dos problemas daqueles pobres homens. Pessoas que cumpriam penas de 6 ou mais anos e estavam felizes. Havia um preso que tinha o joelho inchado que o obrigava a caminhar apoiado numa cadeira. A cadeira lhe servia de andador e tinha um furo no meio para suas necessidades fisiológicas. Mesmo assim era um dos mais alegres. Esse doente esperava uma cirurgia do joelho há algum tempo, mas teria que ser feita na capital, distante 400 quilômetros daqui. Logisticamente era muito trabalhoso transportar e vigiar um preso no hospital. Sem contar o trabalho que se dá para conseguir uma vaga pelo SUS. A impressão que tive era que, se demorassem, aquela perna teria que ser amputada.